a mais um Carreira em Foco começando, Mônica, e hoje eu estou mais do que satisfeito. O Carreira em Foco é um filho nosso em comum, praticamente, e o intuito dele, como vocês já sabem, é mostrar profissionais de sucesso e mostrar as dificuldades, os percalços que eles passaram para atingir esse sucesso. E o nosso profissional de sucesso de hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que é meu conterrâneo, é de Bambuí, cidade que eu amo, onde eu nasci e cresci a minha vida toda. Pessoal, hoje nós estamos com um entrevistado de peso. Eu vou colocar os óculos para poder falar para vocês um pouquinho o nome completo e um pedacinho do currículo do nosso entrevistado, Firmino Geraldo de Oliveira Júnior. Formado em jornalismo, licenciado em Ciências Sociais e em Letras, especialização em Gestão de Pessoas, mestrado em Comunicação Social, docente do Instituto Federal de Minas Gerais. Isso é só um pouquinho do nosso entrevistado de hoje, que nós recebemos com o maior carinho. Talvez o seu maior título seja ter nascido em Bambuí, cidade deliciosa do interior de Minas. Firmino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui hoje, podendo, conversar um pouco e, quem sabe, ser inspiração também para algumas pessoas que vão nos assistir. Pois é. Então, esse jovem talentoso nasceu em Bambuí. Você começa, então, a sua vida naquela pequena cidade. Ali você começou seus estudos. E como é isso? Sair de Bambuí, vir para Belo Horizonte, seus estudos, como que isso se deu? Vou te fazer uma ressalva que esse ponto eu posso falar com certeza que não é fácil, né, Firmino? A gente é criado no interior, mudar para a capital é um desafio. É verdade. A primeira vez que eu saí de Bambuí foi no ano de 2007, quando eu fui prestar processo seletivo para o mestrado. E aí eu tive a honra de ser aprovado. E quando eu cheguei em BH, eu brinco que eu só tinha vindo a BH até então para consultar ou fazer algum exame, né? Não conhecia BH. E, de fato, a gente chega bastante perdido num campus de uma universidade bastante grande, as pessoas já muito entrosadas, porque elas já vinham de uma formação anterior ali da graduação, e a gente meio peixe fora d'água, né? Mas acho que Deus sempre coloca no caminho da gente pessoas muito boas, né? Que nos ajudam, né? A superar esses momentos assim de dificuldades, de constrangimentos, né? Que fazem parte da vida, no final das contas. Então, quer dizer, você vem para Belo Horizonte para fazer o mestrado. Então, todos os outros cursos você fez onde? Na verdade, a faculdade de jornalismo eu fiz numa cidade vizinha, então eu ia e voltava todos os dias, a pós-graduação, a especialização também, e as licenciaturas eu fiz na pandemia, né? Eu já estava casado, com filho, e fiz na pandemia, quando estava ficando em casa, não podia sair para fazer nada, eu falei, preciso ocupar meu tempo. Eu falei, então vou realizar 2 sonhos, né, que eu tinha. Um que era fazer sociologia, o outro que era fazer letras. Eu aproveitei a pandemia para isso. Juntou o útil ao agradável. Juntei o útil ao agradável ao difícil, né, e porque a pandemia era difícil. Estava no seu curso de graduação, como era o Firmino? Era um aluno só de frequentar a sala de aula, ou você, na faculdade, teve outros envolvimentos? Na verdade, assim, quando eu comecei a faculdade, eu fui aprovado no vestibular em dezembro de 2002. A aula começou, acho que num 3 de fevereiro de 2003. E aí eu comecei a faculdade de jornalismo e no dia 18 de fevereiro daquele mesmo ano, eu distribuí a primeira edição de um jornal que eu criei na minha cidade. Né, com 15 dias de estudante, eu criei um jornal e ele teve uma circulação depois por 6 anos, inclusive. Se tornou semanal, foi um jornal até bastante conhecido, circulou em mais de 6 cidades, se não me engano, na região lá, e me acompanhou a faculdade toda.
Então, eu fui um aluno assim que eu, né, me envolvia com as aulas, fiz projeto de pesquisa, de extensão. Foi na faculdade que eu descobri que eu gostaria muito de me tornar professor também. Eu tive um professor em especial que foi muito inspirador para eu querer ser professor depois, mas a prática me acompanhou, né? O tempo todo que eu estava na faculdade, eu trabalhei num negócio próprio mesmo, num jornal próprio que começou mensal, foi quinzenal, semanal, até quando eu fui dar aula, e aí eu encerrei as atividades do jornal. E você ainda dá aula hoje? Desde 2018, eu tive que me afastar. Eu sou professor de carreira, né, do Instituto Federal de Minas Gerais, mas desde 2018, quando eu comecei a trabalhar na Assembleia aqui em BH, por força de lei, né, a gente não pode ter duas funções públicas, acumular as duas funções públicas, e aí eu afastei da sala de aula, e agora, como eu permaneci, né, com uma função que me restringe lecionar, eu também continuo fora da sala de aula, mas tudo indica que em março eu já volto a lecionar. É impressionante o quanto o Firmino é jovem e num período de tempo, podemos dizer, relativamente curto, você vem cada vez mais se aprimorando nas muitas áreas afetas ao jornalismo. É muito interessante a sua formação e até mesmo porque sabemos que você também tem uma trajetória política. Então, é toda uma formação que entra num somatório. E, pelo visto, você não para, está sempre procurando se aprimorar cada vez mais. Com certeza, né? Eu acho que a vida só tem graça quando ela tem movimento, né? Sim. Sabores, tropeços, né? Mentira de quem diz que não erra, que não tem dificuldade, que não perde uma noite, não passa uma noite em claro, né? Com preocupação. Isso não é só quem não faz nada, né? Que tem isso. Mas quando você gosta, né? Eu acho que o jornalismo, a sociologia, eles são muito próximos da política. Acho que essa vocação com a coisa pública, ela vem desse estudo, né? Eu sempre quis, mas ao mesmo tempo eu tenho uma leitura de que a política, ela também você não pode fazer dela uma profissão, então por isso que eu sempre quis ter paralela a isso uma atividade, né? De fato, para que eu possa exercer nos períodos em que eu não estou instituído em alguma coisa relacionada à política. Eu acho que isso faz diferença, né? Para não ser de carreira, não ser profissional. E sempre prezei por isso, né? Eu sempre brinco, né? Minha profissão mesmo é professor e hoje estou atuando, né, mais diretamente na política. Mas é interessante a gente fazer essa ressalva. Um dos que é tido como o maior estadista brasileiro, Dom Pedro II, gostava de se intitular como imperador professor. Então, é um dos fatos super interessantes do nosso país, justamente por isso. O magistério é, de fato, um dom e uma vocação, mas a vida pública, a vida política também é um dom. É fato que você nasceu com esse dom, Firmino. E você acha que essa questão de gostar e de saber lidar com pessoas foi fundamental para aprimorar o seu dom de nascença? Olha, eu acho que lidar com pessoas, seja em qualquer profissão, seja um camelô que lida ali com pessoas o tempo todo, eu acho que isso é um dom, né? De fato, entender o outro, entender que o outro tem as suas próprias características, seus anseios, suas vontades, suas raivas, seus problemas, suas virtudes, é uma dificuldade, né? E eu acho que sei lá, né? Por exemplo, para quem segue a carreira no direito, entender o outro deve ser uma missão constante. E difícil. Né? Entender o outro, e quando eu digo outro cliente, né? E o outro, aquele que você não está advogando por ele, né? O adversário ali. Porque, de fato, né, um caso não tem dois lados, né? A gente aprende isso no jornalismo. Tem 20 lados, 30 lados, né? Versões as mais diversas. Então, acho que lidar com o ser humano tem a ver com dom, mas eu acho que tem a ver, como quase tudo na vida também, como aprimoramento, como querer entender. Eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, né? Eu acho que você não pode só... A intuição ajuda, mas quando você cria a vertente acadêmica, você entende o processo de que aquilo também tem uma lógica, alguém estudou aquilo, alguém aprofundou aquilo, você consegue encurtar um pouco o caminho, né? Às vezes a intuição trai a gente, né? Então, eu acho que ter esse aporte acadêmico sempre é relevante, sim. E quando que você percebeu
essa vocação também para a política? É um caso engraçado. Eu tinha 6 anos de idade e aí eu era vidrado em horário eleitoral gratuito. E aí, Caso raro. caso raro, né? E antes eram aqueles grandes, né? Hoje é 10 minutos, antes era meia hora, 40 minutos, né? E eu achava o máximo. Eu ficava esperando, era no intervalo da novela, eu ficava esperando terminar a novela, o jornal, para eu poder assistir o horário político. Tem um caso engraçado, que a minha mãe, coitada, né, vendo aquela situação, né, uma criança de 6 anos que devia estar dormindo ou assistindo outra coisa, ficou muito preocupada de eu assistindo aquilo e me levou ao médico para fazer aquele exame que passa a cabeça da gente assim, desenhado. Eu não sei, eu não lembro o nome do exame, mas ela conta isso que tem lá em casa, os exames, que ela ficou muito preocupada. Ela falou, não é normal, o menino tem 6 anos assistindo horário político e tal, horário eleitoral. E sempre gostei, assim, sempre foi um combustível para mim mesmo, assim. Eu acho que a política, eu tenho 20 anos de vida pública, assim, né, de trabalho público, de serviço público. Graças a Deus nunca tive um processo, nunca tive uma condenação, nunca tive uma denúncia, nunca me envolvi com nada e nem vou. E falo com tranquilidade, porque isso está nas mãos da gente, não dos outros, né? E tem a ver com caráter. Tem a ver com caráter. E eu acho que isso, assim, esse de fato era uma coisa que eu não me vejo fora, sinceramente. Pode que, sei lá, daqui uns anos eu não queira mais ou disputar alguma eleição, ou participar de um cargo em si, mas eu também não me vejo fora da vida política, assim, até porque acho que nem dá para ser um ser humano fora da vida política, né? Mas, a política nos envolve. Nos envolve, mas assim, de ser de fato partícipe mesmo, de estar envolvido com partido político, com essa coisa toda, eu acho que é uma contribuição que a gente deve dar para a sociedade e deixar as pessoas sempre escolherem, né, os caminhos que elas querem. Você vê essa sua vocação e essa sua habilidade para a política, Firmino, como uma missão, como estar desempenhando o seu dever para com a sociedade? Olha, eu vejo, primeiro, como uma vocação. Eu acho que é uma coisa que eu gosto, que me dá prazer. Porque às vezes eu tenho medo da questão da missão parecer, tô indo para a fogueira. Vai ser um fardo. Não é um fardo, de forma nenhuma. Eu faço com muita tranquilidade, né? Eu brinco, se precisar de eu falar sobre política 24 horas por dia, eu falo e não me cansa, assim. Pode ser política partidária, pode ser discussão política, política internacional, filosofia, qualquer tema da política, você precisar falar o dia inteiro, senão me cansa. Né? E eu sei que cansa muita gente, é um tema enfadonho para muita gente, né? Então, agora, se for a missão no sentido de, olha, eu acredito em algumas coisas e eu acho que com essas coisas a gente consegue fazer a vida das pessoas um pouco melhor, aí sim é uma missão. Mas nunca uma missão no sentido de que é difícil, de que é um fardo. Né? Uma missão no sentido de que é algo que eu acredito e que me dá prazer e que eu gosto. E a sua atuação nesse momento não deixa de ser na vida política, claro, como secretário. Essa atividade, como ela chegou até você? Bom, eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei um dia ser secretário, né, de Estado do meu estado, né, de Minas Gerais. Foi um convite que surgiu do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, que eu tenho já uma convivência há alguns anos, e para mim foi uma surpresa, assim, né? Eu tinha acabado de encerrar um trabalho que foi muito prazeroso também, que é quando eu era chefe de gabinete do deputado estadual Zé Guilherme, aqui na Assembleia de Minas. Nós terminamos o mandato e eu já estava ali, já tinha avisado que eu não queria continuar, apesar de a gente ter tido um resultado muito bom. Ele saltou de 20 mil para 73 mil votos e tal. Foi um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu, mas eu achei que ali a missão estava concluída, né? E aí surgiu esse convite. Assim, acolhi com muito grado, de bom coração, e tenho tentado fazer o meu melhor. O Estado, a gente sabe, é um Estado que tem lá suas dificuldades, passa por um momento de recuperação fiscal, e nem estou falando do regime só em si, mas de recuperação mesmo, de recuperação em vários aspectos, né? Até da motivação dos servidores do Estado. E tem sido, assim, um aprendizado, uma escola, um mestrado, um doutorado em política está sendo, na prática, um mestrado profissional, né? Trabalhar com isso. A sua experiência no legislativo e a sua experiência no executivo.
Isso é muito caro para nós aqui no mundo do direito e até mesmo para essa professora de teoria do Estado, É a teoria da sua matéria Constituição. na veia. Legal. E eu sou realmente uma apaixonada com esses temas e penso que legislativo e executivo são dois órgãos de poder de muita importância. O legislativo, se eu for falar em nome de John Locke, ele iria dizer que é o órgão o mais importante de todos. E a sua experiência no legislativo e agora no executivo, o que você poderia dizer para nós a diferença que você sente de um órgão para o outro? Eu tive a sorte de trabalhar no legislativo estadual, municipal e federal e no executivo estadual, municipal e federal. Eu trabalhei nas 3 instâncias e, apesar de serem os mesmos poderes, vamos dizer assim, eles têm características muito próprias, né? Os legislativos municipais, eles têm uma dificuldade muito grande de andar com as próprias pernas, né? Falta uma estrutura, falta não me entenda mal, mas um profissionalismo em relação à apuração das legislações dos municípios. As legislações, né, pelo que a gente enxerga, elas são muito emaranhadas, amarradas, não se tem uma inteligência legislativa por trás de grande parte, claro, né, devem ter exceções aí, mas das câmaras municipais. Uma boa assessoria jurídica talvez seria a falta? Com certeza. Com certeza, com certeza. Até porque os ciclos nos legislativos, eles são interrompidos ano a ano, com as trocas de presidentes, de câmaras e tudo mais. Se você tivesse um corpo efetivo, mais preparado, qualificado, você conseguiria avançar mais. Por exemplo, como é aqui na Assembleia de Minas, né? Eu fiquei 4 anos lá e eu lembro quando eu cheguei para trabalhar na Assembleia, curiosamente também, eu nunca tinha ido à Assembleia de Minas. A primeira vez que eu fui foi para ser chefe de gabinete. Deus tem mania de colocar coisa difícil no meu caminho. E aí eu cheguei sem conhecer nada, né? E um gabinete de gente muito experiente e tal. E eu fui conhecer a Assembleia de Minas. E assim, é um corpo técnico fora da curva. É uma preparação, uma escola do legislativo fora da curva. O deputado, diferente do vereador, ele tem um aporte ali que falo com toda a sinceridade do mundo. Ele erra se quiser. Porque assim, o corpo efetivo, técnico, contábil, jurídico da Assembleia de Minas é uma coisa assim, eu não imaginava que existia nada parecido. Tão competente como é. De tão competente como de conseguir fazer o parlamentar enxergar os vários lados de uma questão, da disponibilidade em debater com o parlamentar. Então, eu falo assim com muita tranquilidade. Do ponto de vista eleitoral é uma coisa, mas do ponto de vista legislativo, a Assembleia de Minas fornece aos deputados assim, a chance deles errarem se quiserem, porque não tem cabimento uma decisão ali errada, de tanto que é colocado para eles as várias possibilidades, as várias vertentes. No federal, é um meio termo. Curiosamente, a gente acha que a estrutura, né, seria maior mais e tal, mas eu acho até que por na Assembleia você ter 77 parlamentares, né, e já no Congresso ser aquele monte de gente, né, de deputados, 513, mais senadores, e aquele... mais 81. Lá é selva, né? Lá, assim, se o deputado não ficar de olho, ele perde a sessão, porque não tem quem avisa, não tem o aparato que você tem na Assembleia, porque é um mundo muito próprio, Brasília, né? Eu falo... Foi outro lugar que eu também, a primeira vez que eu fui, a primeira vez também foi para trabalhar, que é assustador. Eu brinco, Brasília é assustador, né? Porque lá se respira política 24 horas por dia. 26 horas por dia. Não se fala em outra coisa, né? Lá é política, né? Lá você vai comer um cachorro quente na esquina, o cara pergunta que partido você é, você é ligado a algum deputado, o que você faz? A cidade respira Mas ela política. foi feita para isso também. Foi o objetivo de Brasília. Isso, E assim, você tem pessoas que estão lá há 30, 40 anos, né? Então eles entendem aquele jogo de uma forma que... né, jogam o jogo com maestria. Eu brincava que lá em Brasília era assim. Você tá numa rodinha de 5 pessoas, você não achou ninguém que é menos inteligente que você, sai da rodinha, porque eles vão te passar para trás. Porque muita gente esperta por metro quadrado lá não é para amador, literalmente. Com certeza não. Firmino, que eu estou gostando de ouvir, porque muitas vezes, seja o estudante de direito, seja o cidadão comum, muitas vezes ele não entende
que acha que legislativo é só deputado, senador, deputado estadual e vereador. Esquece que existe todo um corpo de servidores, um corpo técnico das mais diversas áreas. Dentre elas, muitos formados em direito que estão ali dando toda uma assessoria, não é isso mesmo? Ah, não, demais, assim. Eu insisto na questão da Assembleia que, assim, se eu fosse para eu trabalhar com essa parte técnica do Legislativo, eu iria prestar concurso para a Assembleia. Eu acho que lá é referência para o país, assim, sei lá, talvez para o mundo, assim, porque de fato eu já conheci algumas outras câmaras, assembleias, né, nos estados brasileiros. A Assembleia de Minas, assim, não é porque eu fiquei lá 4 anos que eu estou falando, mas é do que eu vivi, né, dos colegas de carreira lá, de fato, são técnicos competentíssimos que entendem dessa burocracia legislativa estatal muito bem, assim, com sistemas muito avançados, sabe? Eles têm uma tecnologia também que permite ao técnico, ali, ao advogado, não errar, a desenvolver bem o trabalho dele. Eles têm um know-how, assim, que é... Com isso a gente consegue bom. ver mais uma vez a importância do direito dentro da sociedade. Por mais que esse não seja o foco do nosso podcast de hoje, mas a gente vê a importância de se discutir o direito e de se aprender o direito, né, Mônica? Com certeza, com certeza. O profissional do direito, ele vai estar presente nas mais diversas situações, nas mais diversas áreas, seja como servidor público, seja como na iniciativa privada. Agora, nesse momento, Firmino, você está numa secretaria muito importante, talvez uma das mais importantes secretarias, e na composição dessa secretaria, com certeza você também tem um corpo técnico que lhe assessora, importantíssimo, porque ali as tomadas de decisões são muito rápidas e elas também precisam de ser muito sopesadas. Você está hoje num lugar estratégico para poder fazer todo o executivo, exatamente, uma intermediação em todo o executivo. Sim. A Casa Civil, ela é uma casa política, né? Ela é uma casa de relacionamento institucional, de relacionamento político, onde você lida desde a política como interior, com os municípios, a política internacional do governo, de relação com os países em que tem relacionamento comercial, balança comercial, enfim, toda essa questão. E a estrutura do Estado, dentro da Casa Civil, ela tem um corpo jurídico muito forte, né? Além dos advogados próprios da Casa Civil, que nos ajudam nas tomadas de decisão do cotidiano, né? Ah, pode, não pode, faz, não faz, paga, não paga. Você tem ainda o corpo do Estado, da AGE, né, da Advocacia Geral do Estado, que dá um suporte muito grande também para a gente, e em questões macro, né, em questões que envolvem o todo do Estado, né, e é sempre um cuidado, porque é o que vocês bem falaram, a decisão tem que ser rápida, e a gente sabe, né, eu demorei a aprender isso, não fiz faculdade de Direito, e por muito tempo bati cabeça com isso, mas direito não é matemática, né? Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Então, eu ficava muito aflito quando às vezes eu precisava fazer alguma coisa e o advogado, olha, se fizer isso é isso, se fizer aquilo é aquilo, a consequência é essa e tal. E no fim a decisão é de quem vai assinar, né? E eu demorei para aprender isso, né? Mas hoje eu acho que eu estou muito em paz no meu coração quanto à assessoria jurídica. Eu acho que cruzaram no meu caminho advogados muito bons, assim, que conseguem apontar, de fato, caminhos que nos levam a decisões acertadas. E que não é que o outro caminho seria uma decisão de má fé, errada. Não é isso, é porque, de fato, não era um caminho possível dentro da legislação, né, brasileira, estadual, seja lá qual for. Acontece muito isso no serviço público, né? A gente quer fazer alguma coisa que, quando você olha a finalidade, ela é muito nobre, muito boa, mas ali você tem um decreto de competência da sua secretaria que te esbarra, que se você fizer, você vai ser responsabilizado por aquilo. Você vai ter um gasto que não deveria, e aí você vai responder, seu CPF vai responder por aquilo ali. Então,
por mais que seja nobre, às vezes, o que você quer fazer, nem sempre é possível, né? Nem sempre convém. Então, cabe a gente escolher e estar sempre escorado, né, em bons profissionais do direito. A gente consegue ver nesse jeito o peso da pena, né? Quando a gente fala o peso da assinatura de alguém, a responsabilidade que você tem em fazer isso, em tomar uma decisão. Mas, Firmino, a trajetória de sucesso, se alcançar o sucesso, não são só coisas boas. A gente sabe, a gente tem desafios e obstáculos se a gente passa por isso. Para você estar no lugar que está hoje, qual é o maior desafio que você tem? Bom, eu fico pensando muito assim, o que é sucesso também, né? Porque para cada pessoa é uma coisa. É uma coisa, né? Tem pessoas que se sentem pessoas de sucesso com coisas que talvez para a gente são insignificantes e talvez essas pessoas são mais felizes até do que a gente, né? Mas assim, o que eu acho que eu tive de maior dificuldade nesse caminho todo, assim, foi o que eu também tive de maior facilitador, que é relacionamento humano. Eu acho que isso é o segredo de tudo. Eu tive esses anos todos trabalhando com pessoas que são técnicos excepcionais, que têm uma capacidade técnica de articulação muito boa, mas o relacionamento humano deixava a desejar. E eu já tive e tenho pessoas próximas que têm uma questão técnica talvez não tão apurada, mas que têm uma inteligência de relacionamento humano muito apurada. E aí eles conseguem superar essa questão técnica com essa questão do relacionamento, né? Então, se um prefeito nos procura na Casa Civil, por exemplo, e ele pede alguma coisa que talvez naquele momento não possa ser atendido, a forma como você explica para ele e tenta encontrar uma solução paliativa, porque eu quero acreditar que se ele pediu é porque ele precisa, né? A inteligência emocional nessa hora faz toda a diferença, né? De prefeito, esse caminho que você quer não dá, mas quem sabe a gente vai por esse aqui paliativo e a gente consegue aqui, faz um projeto de longo prazo e tal, e você acha uma solução. E às vezes o cara é muito bom técnico e ele entende que não dá para fazer e ele se apega muito ao não, né? Ele não procura resolver o problema, né? Então, eu diria isso. Eu acho que relacionamento humano, eu acho que, sobretudo para quem vai se formar agora, é um mundo muito diferente quando eu me formei lá em 2006, né? É um mundo, acho que onde a competição está muito mais apurada. E eu acho que essa inteligência emocional ela vai fazer muita diferença, ela faz muita diferença para cada um. E eu acho que, claro, sem técnica também, ninguém engana a todo tempo as pessoas, né? Uma hora, se você não tem conhecimento técnico, vai parecer que você não tem conhecimento técnico, você vai cair. Mas e eu acho que as faculdades têm buscado essa formação humanística no geral. Pelo menos as faculdades sérias têm buscado também essa formação humanística para dar ao seu aluno, né, essa inteligência emocional, que é um técnico que também consegue conversar, debater, interagir. Mas, assim, se falar em grandes dificuldades assim, ao longo do tempo, eu acho que a maior dificuldade que todo mundo tem que ter é persistência mesmo, né? Eu vejo muita gente assim que no primeiro problema já desespera, já larga, já desiste, já deixa para lá. Eu sempre fui meio insistente com as coisas, assim, né? Sei lá, quando eu comecei a fazer mestrado, eu não tinha condição de pagar o mestrado. Eu falei, a gente vai resolver isso no caminho. E vai trabalhando, vai dando certo, as coisas vão ganhar a bolsa. E sempre foi assim comigo, sabe? Eu sempre primeiro pus o pé acreditando que Deus ia colocar o chão. Depois, sempre foi nesse sentido mesmo. Deus dá o frio conforme o cobertor. Já diria o poeta da música brasileira. É muito interessante essa sua colocação, porque, de fato, as dificuldades elas surgem especialmente quando estamos trabalhando com a área pública. Lidar com o ser humano não é tarefa tão fácil, e especialmente quando estamos lidando com as dificuldades do outro dentro do coletivo, porque o processo democrático exige o tempo todo muito diálogo, muito olho no olho, e com certeza
os desafios nesse campo, lá no Executivo, sejam muito grandes, porque envolve orçamento, toda uma legislação, enfim. E a gente sabe que administrar não é uma tarefa tão simples, não é mesmo? É isso mesmo. E quando você tem né, o equilíbrio dos poderes aí, que você tem o legislativo ele vive causas, né? Então você tem lá o deputado da educação, o deputado do esporte. Para o deputado do esporte, a quadra é a coisa mais importante. Para o da educação é a escola, para o da saúde é a ambulância, para o da, sei lá, qualquer área tem o seu, a sua causa é mais causa, importante. para o da causa animal são os cachorros, Isso. os gatos e por aí para vai. minerária, mineração. A mineração, para quem defende os interesses dos empresários, são os empresários e por aí vai. E o executivo lida com isso o tempo todo, com essa pressão o tempo todo. E aí você tem que encontrar o equilíbrio, porque senão a convivência fica impossível. E ele tem que né? executar, ele tem que colocar para funcionar. E escolher a prioridade. Exatamente, né? traçar as prioridades, eu planejar. Eu brinco sempre, o Poder Executivo ele faz o que quer, ele só não consegue fazer tudo. E aí, quando ele não consegue fazer tudo, ele não faz o que quer mais, porque ele precisa eleger prioridades. Então, você tem... independente de ter ou não uma pauta legislativa que te mova, você não pode deixar a causa animal de lado. Você não pode deixar a questão do combate à violência, né, contra a mulher de lado. Você não pode deixar essas pautas, por mais que seja um governo de lado A ou lado B, essas pautas, elas de alguma forma, elas vão fazer parte do governo. E aí, no final das contas, como o executivo, né, é o que executa, é o que gasta o dinheiro do contribuinte, ele vai eleger as suas prioridades e onde é que vai esse dinheiro. Né? Porque sabedor de que tem jeito de zerar o déficit de ambulância no Estado? Tem. Pega todo o dinheiro do Estado e compra ambulância. Mas tem que saber que vai faltar giz na escola. E aí não tem jeito. Então, esse equilíbrio é que é a mágica, né, da administração pública. É que eu costumo brincar com os alunos, quando estou falando da administração, eu falo do planejamento. E isso é importantíssimo, porque é ali que você, então, vai começar a prever, traçando prioridades, organizá-las para, então, executá-las. Ou seja, isso é uma arte, é uma grande arte. E aí vem né? a pandemia e coloca tudo por terra. Tudo por terra, exatamente. Você elegeu de prioridade, já não é mais prioridade, porque você não vai gastar mais transporte escolar, porque não vai ninguém para a escola presencialmente. Presencialmente. Aí você vai fazer o que na escola? Vai reformar a escola? Beleza. Como? Tem orçamento? Não dinheiro, mas tem a licitação feita, fecha no final do ano, vai gastar os 25% ou não vai? Enfim, aí vem a questão da legislação, que vai também te moldando dentro daquilo que é possível, né? Com certeza. Agora, Firmino, falamos dos seus estudos, estamos falando da sua atividade política e a curiosidade é muito grande. É casado? Sou casado, já há quase 15 anos. Tenho 2 filhos, uma filha, Isabela, que tem 12, e um filho, Henrique, que tem 10. Então já tenho... O Henrique que acabou de formar, se eu não me engano, não foi no 5º ano? Concluiu o 5º ano lá do ensino fundamental 1. 2 seres humaninhos completamente diferentes, mas que ensinam todo dia pra gente, né? E é o nosso combustível, né? Então, com certeza. Já tem essa estradinha aí. Casei, eu tinha 24, 25 anos. Firmino, já que entramos na seara da família, a gente consegue perceber que o olho brilha quando fala de família. E você leva o nome do seu pai, Firmino Geraldo de Oliveira Júnior. Ele foi uma inspiração para você? Foi sim. Ele é comerciante, né? Foi caminhoneiro. A minha mãe, dona de casa, depois empregada doméstica. Eles se separaram, tem 21 anos que eles se separaram. Foi no ano que eu entrei na faculdade, eles se separaram. Como toda separação traz traumas, sim, né? Sim. Eu acho que só quem vive para saber e não só o casal, né? Todo mundo que está atingido ali. Mas não tem dúvida que eu sempre me espelhei em pessoas, né, que estão próximas, como ele, como minha mãe, meus avós, que eu tinha, né, sobretudo meu avô paterno, que eu tinha
um diálogo muito grande com ele, apesar de bastante jovem também, já tem 20 anos que ele faleceu, mas lembro muito das conversas com ele, né? A sabedoria capial do interior, ela é uma sabedoria que você leva para a vida, né? Eu brincava com ele, aí ele falava alguma coisa, assim, sempre era uma... Vira e mexe, quando a gente tem que tomar alguma decisão, eu lembro de alguma coisa que ele falava, assim, quando eu tô com medo, eu falava, eu tô com medo, ele, então vai com medo. E é meio sabedoria popular mesmo. Não, tem que ir, vai, não adianta, né? E ele era de poucas palavras, assim, turrão, né? Acho que é bem característico, né? E ele tinha umas sacadas, assim, meio tipo essa, assim, você tá com medo, tem que ir, vai fazer o quê? Tá com dor de barriga, vai. Vai, não tem jeito de não ir, né? Então, acho que isso a gente leva pra vida, né? Os ensinamentos que a gente tem no interior são sempre extremamente válidos. Desses ensinamentos que você traz consigo, já deu para perceber, sobretudo dessa figura do avô. Existe, assim, algo que seja mais presente na sua vida, na sua memória afetiva? Tem. Eu tenho uma... Até revisitei há pouco tempo o lugar que ele morava, e eu falo que é até uma experiência que não é muito boa, a gente voltar num lugar que você... Porque nunca vai estar igual, você vai com a expectativa de achar que vai ser igual, e aí você chega e não vai achar as mesmas coisas. Passam 30 anos, as coisas não vão estar iguais. Mas... E o principal, que eram eles, não estão ali mais também, não estão ali mais, exatamente. Mas, assim... eu gosto muito dessa coisa do interior, assim, da questão da coragem mesmo, de se enfrentar o desconhecido, e muitas vezes na minha vida, assim, o desconhecido precisou ser enfrentado, assim. Então, eu lembro quando eu passei no mestrado, né, minha mãe, poxa, tem ensino fundamental, aí eu falei, todo satisfeito, mãe, passei no mestrado, e ela falou, meu filho, eu não sei o que é, mas parece que é coisa boa. Parabéns, viu? E eu acho que esse medo do desconhecido, ele nos atrapalha, né? E falando aí de carreira, eu acho que é uma coisa, para quem assistir aqui, para os alunos, assim, quando eles formarem, as coisas não vão, né? Salvo uma ou outra exceção, né? Que aí... Poxa, eu tenho inveja de quando cai, né, no colo. Isso não é demérito nenhum. Se o pai já tem um escritório famoso e tal, e ele vai dar seguimento daquilo, isso é bênção, isso não é pecado. Coisa boa para ele. Coisa boa para ele. Mas para quem não tem esse privilégio, e eu não tive, eu acho que o segredo é esse, é ter coragem, com responsabilidade. Você também não pode, né, sair por aí, né, totalmente cego do que você vai fazer. Mas eu acho que ter essa coragenzinha de falar o sim mesmo, e depois que falar também, admitir aquilo, e se precisar virar à noite sem dormir, se precisar levantar muito cedinho, de madrugada, se precisar trabalhar final de semana, aí também, né? Persistência sempre, né? Eu não tenho dúvida, Firmino, que coragem não lhe faltou. Eu costumo definir coragem pela própria palavra, que é agir com o coração. Ninguém tem esse currículo belíssimo se não for muito corajoso. Obrigado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Sou professora há 25 anos e eu fico encantada, porque você é muito jovem, casado há 15 anos, com 2 filhos e morando em Belo Horizonte. Você mora em Belo Horizonte há quantos anos? 6 anos. Há 6 anos. 6 anos. Então você ainda mantém também os seus laços com a sua terra natal. Todo fim de semana. Ah, que delícia. Todo fim de semana. Final de semana é lá. É o que te alimenta. Eu já te falei, Mônica, Bambuí é uma cidade encantadora. Quem conhece não quer sair de lá. Pessoal, nós precisamos ir a Bambuí. Não vai arrepender não, viu? Tá na região da Canastra, né, que tem o melhor queijo do mundo. O melhor queijo. Isso eu sou obrigada a reconhecer, que o queijo da Canastra é maravilhoso. O melhor queijo do mundo é o Com da certeza, Canastra. O melhor queijo da Canastra é o de Bambuí. Logo nós temos o melhor queijo do mundo. Eu lá. acho que aí deve de ter briga com o Piuí. Não, São Roque a gente aceita o duelo. Mas com as outras lá, não. Muito bom. Eu acho que depois de um bate-papo tão gostoso, a gente está chegando para aquele momento que você gosta. Eu adoro. Nós estamos chegando no momento pinga-fogo. É um tira-teima, é um bate-volta. É um bate-bola, não dói. Uma palavrinha só e você me diz como bate aí. Tá. Ok? Começo com a primeira. Combinado. Que vai ser fácil. Família é... Tudo.
futuro é acreditar. Inspiração é. Deus. Uau. Deus é. Tudo. Para finalizar, Firmino, Bambuí para você é. Com uma palavra? Com Não uma. consigo. Puxa vida, essa cidade realmente é muito importante. Paraíso. Paraíso. Maravilhoso, maravilhoso. Firmino, não temos como agradecer, porque sabemos que sua agenda é muito tomada e você ter aberto esse espaço para nós com tanta generosidade. É uma gratidão muito grande receber você na Faculdade de Direito Milton Campos, no nosso Carreira em Foco, que é um projeto que foi todo desenvolvido pelos nossos alunos e eu apenas vou coordenando aqui e acolá, porque isso nasceu, na verdade, do coração desse jovem, seu conterrâneo. Que bom. Foi uma alegria muito grande ter aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Falamos em nome da Faculdade de Direito Milton Campos e do Carreira em Foco. Firmino, muito obrigado por ter estado aqui conosco e dividido tantas histórias e tantas experiências, indicações, se a gente pode dizer assim, para quem está começando a vida. Eu que agradeço. Primeira vez que eu venho à Faculdade Milton Campos e eu sempre que eu ouvia, né, todas as vezes que eu ouvia a expressão, né, Faculdade Milton Campos, me dava assim uma curiosidade muito grande de estar aqui por toda a história, trajetória. Não vou nem falar da questão do conceito que a universidade tem, porque eu não tenho nem gabarito para falar disso, mas de tudo que a gente ouve, para mim, pode ter certeza que é uma honra estar aqui, né? Aqui não é um lugar qualquer, aqui é um lugar de produção de conhecimento, aqui é um lugar que formou talvez os maiores juristas do estado, dos maiores do Brasil, com certeza passaram por aqui de alguma forma, em algum nível, na graduação, no mestrado, doutorado, e, enfim, é uma universidade que, de fato, está dessas coisas que estão acima da média, né? que são acima do próprio substantivo, né? Coca-Cola, Bombril, essas coisas que são muito acima, né? E eu acho que a Faculdade Milton Campos, ela é isso, né? Ela representa isso para o direito, para a educação. Então, pode ter certeza que a honra de estar aqui é toda minha, assim. Vou guardar para sempre esse momento e agradeço a oportunidade de falar com todos vocês. Nós, como filhos dessa casa, agradecemos as palavras. Demais. E nos despedimos deste episódio, infelizmente, mas deixamos o convite para o próximo. Você que nos assiste, esteja aqui com a gente nos próximos Carreira em Foco, que vão ter sempre novos convidados, pessoas inspiradoras, para dividir um pouquinho da sua trajetória com a gente. Pessoal, tchau. Carreira em Foco volta já já. Um abraço.